Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo de número 2. Efésios. Ele é vizinho de Gálatas e de Filipenses, fica no meio deles. Se tiver difícil para você achar, canta a musiquinha do missionário Soares. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, e assim você segue. Aleluia, irmão. Achou facinho. Efésios capítulo 2. Eu estou debruçado numa palavra hoje, e eu pedi ao Senhor pela manhã graça para transferir na vida das pessoas que aqui estavam, diante daquilo que o Senhor ministrou minha vida nesses últimos dias. Eu me debrucei nesses textos por vários dias, e eu gostaria muito que você tivesse com o seu coração disponível para você receber o melhor do Pai. Existem momentos que a gente participa de um culto, ou a gente faz um devocional em casa, e aquilo que o Senhor ministra a nós, Ele espera de nós uma ação, Ele espera de nós uma reação. Não dá para nós sermos frequentadores de uma igreja. Nós precisamos ouvir a direção e a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. Deus deseja que eu e você reaja àquilo que Ele fala. Infelizmente, há muitas pessoas que estão cheias de lixos emocionais, e por causa desses lixos emocionais elas ficam paralisadas, elas não conseguem reagir àquilo que Deus ministra. E aí, o que ela faz? Intoxicada, aí ela cheia daquelas mazelas, ela começa a vomitar isso. E ela se esqueceu que vômito é uma coisa particular, pessoal, discreta. Então ela vai para as redes sociais e ela começa a vomitar a vida dela, falando o que ela acha, o que ela pensa, como se todo mundo tivesse que digerir aquilo dela. Isso são pessoas que estão totalmente contaminadas. E quando não, ela pega outras pessoas, senta com elas numa rodinha, e aí debulha, fala um monte de coisa, contamina outras pessoas. Gente que na verdade não permitiu que a palavra de Deus fosse ministrada na vida dela, transformasse a vida dela. Os nossos encontros com Jesus não podem ser o mesmo, porque se nós entrarmos aqui e sairmos da mesma forma que chegamos, isso é um encontro religioso, porque a perspectiva talvez tenha sido diferente. Nós não viemos aqui para dar, nós viemos aqui para receber. Esse é o problema. Todos nós saímos de casa para receber alguma coisa, e você não sai de casa para vir para cá para receber alguma coisa. Você sai de casa para dar a Deus. Você está aqui hoje para dizer para Ele: Senhor, muito obrigado. A semana passada foi uma semana maravilhosa e extraordinária, mas nada se compara com os dias que estão adiante de mim nessa nova semana. E eu escolho começar a minha semana no melhor lugar, na casa do Pai. Ah, irmão, hoje não, mas no passado era assim. O nosso passeio de final de semana era ir para a casa do Pai, era ir para a casa da avó, ficar todo mundo rodeado na mesa. É tão gostoso iniciar a semana na casa do Pai, celebrando Jesus. Não sei você, mas a semana que eu não estou, quando eu tenho algum compromisso, que eu viajo e eu fico ausente do final de semana, parece que alguma coisa me falta. Por quê? Porque é muito bom estar na casa do Pai. E eu gostaria muito que você, quando ler os textos de hoje, você entre na história. Você não fique apenas lendo um escrito, mas você compreenda aquilo que o Senhor está falando conosco. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. Uma igreja, um povo que tinha sido liberto da idolatria. Diana dos Efésios era a deusa, e ainda até hoje é, daquele lugar. O povo já havia sido liberto, mas alguns estavam de novo inculcando na vida daquele povo de que não valia a pena estar servindo e vivendo com Jesus. Então Paulo reforça numa carta, dando instruções a ele, dizendo assim, a partir do verso 4: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Olha para o irmão do seu lado, que está com uma cara boa, e diga para ele: pela graça você é salvo. Irmão, não é por merecimento, não é porque você é lindo, não que você não seja, mas não é por causa disso, não é por causa desse sobrenome que você tem búlgaro, não, nem por essa conta financeira abastadíssima que você tem. Foi a graça alcançou a mim e a você. Merecíamos? Não, estávamos mortos no pecado. O Senhor foi à cruz se tornar maldito por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos dizer assim: eu sou filho de Deus. Bate no peito e diga isso: eu sou um filho amado do meu Pai. A graça nos alcançou. Acaba aqui? Não. Verso de número 6.
Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Repete comigo: em Cristo, Deus me fez assentar nos lugares celestiais. Grava essa informação, porque ela vai nortear todo o culto de hoje. Te fez, me fez, nos fez assentar aos lugares celestiais. Aonde que Deus nos fez assentar? Nos lugares celestiais. Não é no lugar raso? Não, nos lugares celestiais. O texto continua, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, diga amém. Vá agora para Apocalipse, capítulo de número 5. Pastor, onde é que está Apocalipse? Fecha a Bíblia e abre ao contrário. É bem fácil. Gênesis e Apocalipse são os melhores livros para achar. Apocalipse, capítulo de número 5. Quando você encontrar, você fala amém. Por favor, não leia com desmero agora, porque você está lendo a palavra de Deus. O que você vai ler agora? Você vai ler uma visão que o Senhor deu em arrebatamento para João. E João estava na ilha de Patmos. Ele estava preso naquele lugar. O único dos apóstolos, dos discípulos que teve morte natural, morreu ali. Mas naquele lugar sozinho, preso, o Senhor deu a ele um arrebatamento de sentidos. E é impressionante, no culto das 10h30 eu mencionei isso. E eu vou mencionar para você também, porque deve te servir muito. Se o João não estivesse separado, recluso, sozinho, o Senhor não poderia se manifestar. Talvez ele estaria agitado com muitas coisas. Você entende? Que de vez em quando Deus te exclui. De vez em quando Deus te separa. De vez em quando Deus coloca você em alguns lugares que você até pensa que ficou só. De vez em quando parece que você é levado para um campo de deserto, para um campo de prova. Você questiona, mas você não entende que ali é o lugar que Deus vai se revelar. Ali é o lugar que Ele vai contar a você os melhores segredos dEle. Eu vou contar para você uma coisa: as minhas maiores experiências, as coisas mais tremendas que Deus fez na minha vida, não foi momentos de alegria, não foi momentos de prosperidade, de coisa em fartura. Foi em tempo de escassez, em tempo de dor, em tempo de tristeza, em tempo que estava sendo traído, apunhalado por pessoas, puxando tapete. Nessa hora Deus estava fazendo o quê? Cuidando, tratando, se revelando e mostrando o amor dele. O Senhor leva o João para contemplar o Apocalipse. Nós crentes, você deve conhecer alguns que quando escuta a palavra Apocalipse faz assim, ó: ai meu Deus, que medo. Tem gente que tem medo de ouvir a palavra Apocalipse. Nós, crentes em Jesus, amamos o Apocalipse. Por quê, irmão? Porque está narrando o que vai acontecer. Ele vem andando e saltando pelos montes. João contempla algo lindo, algo poderoso. Ele chega a mencionar que aonde ele está, ele vê que a rua é como se fosse de ouro e de cristal. Não é que tenha ouro e cristal no céu, mas a beleza do que João viu é tão tremenda que quando ele vai narrar e escrever, ele disse: olha, é tão lindo, é tão poderoso, é tão brilhante que parece ouro, é tão transparente que parece um cristal. Então João começa a narrar, mas aqui João tem uma visão do trono. E entra dentro da história, por favor. Todas as vezes que leio esse texto me emociono, porque é poderoso o que o João viu. É maravilhoso o que Deus deu para ele. Olha o que ele viu, capítulo 5, verso 1. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro.
Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui, a visão é para mim, é acerca de mim, é acerca de você. Aquele que comprou, que foi morto, ele pegou o seu sangue e comprou para Deus homens, mulheres, jovens, adolescentes de toda tribo, língua, povo e nação. E fez o que? Verso 10: Constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Fala isso comigo: reinarão sobre a terra. Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e do mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Alguém pode aplaudir Jesus hoje aqui? Curva sua cabeça um pouquinho. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, esta é a sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, encontre aqui um solo, um coração desejoso e pronto para receber a tua porção e a tua palavra. Que a tua graça, que a tua dádiva e o teu dom perfeito se manifeste sobre nós agora, Senhor. E em nome de Jesus, que nenhuma distração nos roube, que nenhuma cilada do inimigo prevaleça contra nós. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor mesmo levante muralhas de proteção aqui, e que esta palavra, Senhor, possa nos abençoar, possa nos confrontar, possa nos ativar, possa nos levar a viver os anseios e os propósitos que o Senhor tem para nós. Eu oro, Senhor, sobre esta igreja, oro, Senhor, sobre este povo, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor outra vez? Por favor, conecte-se aqui comigo e fique atento no que você vai ouvir. Essa palavra, ela vai ser bênção para você. Essa palavra vai ser impulso para você. Essa palavra vai ser transformação para você. Para alguns talvez seja uma palavra de confronto. O Senhor vai te confrontar. O Senhor vai requerer de você uma postura, uma posição. O que nós vamos aprender hoje aqui são os 3 tronos. E eu coloquei 3 cadeiras aqui justamente para que eu pudesse ilustrar de uma forma didática e dinâmica esta palavra, para que você possa entender. Você leu comigo que o Senhor, Paulo nos ensinou que o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, nós vemos um Senhor sentado num trono. Não vejo crise, não dá para ver conflito, não dá para ver amargura naquele lugar. É um lugar de domínio, um lugar de glória, um lugar de majestade. Então, quando o Senhor nos alcançou, foi para que justamente eu e você saíssemos do campo do raso e subíssemos a um lugar excelente do Pai para nós. Então, para que você possa compreender o que eu preciso compartilhar com você, eu vou colocar nomes nessas cadeiras aqui. Esse daqui vai se chamar Reino de Deus. Esse daqui vai chamar Reino do Meu. E esse daqui vai chamar Reino do Mundo. Na verdade são os 3 tronos que eu e você precisamos decidir aonde vamos estar. O desejo de Deus é que eu e você estejamos assentados com Ele nas regiões celestiais, sabendo que porque dEle, por Ele e para Ele sejam todas as coisas. Quando nós vamos lá para o Salmo 23, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor e dEle não tenho falta. Ou seja, Ele é meu supridor, Ele é galardoador. Mateus 6,33 diz: busque primeiro o reino e justiça, e essas coisas, comer, beber e vestir, lhe serão acrescentadas. Mas o grande problema é que muitos de nós, às vezes, escolhemos sair do lugar que deveríamos permanecer, que é o reino de Deus, e sentamos no reino
meu. Então eu começo a dizer, porque eu não tenho, porque ninguém faz, porque é tudo comigo, porque eu. Então nós começamos a colocar-nos no centro das coisas, colocamos as nossas vontades, as nossas faltas no lugar que não deveríamos estar aonde? Descansados no Senhor, sabendo que Ele já nos abençoou e nos fez assentar nos lugares celestiais, mas ainda insistimos em ficar aqui. O problema é que muitos de nós não se lembram que o Senhor nos achou aqui, o Senhor nos encontrou aqui, num reino que nós éramos manipulados, que nós éramos levados a todo tipo de situação. Eu me converti com 23 anos, então eu vivi uma parte da minha vida como escravo nas mãos do diabo, mergulhado na bebida, com relacionamentos que não agradavam a Deus. Tinha religião, mas não conhecia a verdade de Deus. Estava aqui, sentado, fazendo essas escolhas. Quando Jesus me alcançou, Ele me fez algumas propostas, me apresentando a verdade. Então, eu saí do reino do mundo e fui para onde? Eu fui para o meu reino. É interessante essa vida de crente, mas eu não sei se eu quero ficar com isso. Então, eu fiquei aqui, nesse lugar. Eu assentei nesse lugar quando o Senhor me espremeu de uma forma muito profunda. Quando essa igreja nasceu em 2004, eu participava de um culto. Deus usou o ministro daquela celebração para dizer para mim que Deus estava confiando um ministério na minha vida, e que se eu não tomasse posição naquele lugar, eu não pegasse aquilo que Ele estava me dando, Ele ceifaria aquilo que eu tinha de mais precioso. Naquela época não era o meu cargo, não era o meu salário, não era os meus cartões de crédito. O mais precioso que eu tinha em 2004 era um menino que tinha 2 anos, que hoje é o baterista aqui da igreja. Deus me disse: ou você assume o que eu estou te dando, e eu vou ceifar de você aquilo que você ama. Então eu precisei sair do reino do meu para sentar no reino do Senhor e viver em plena dependência do Senhor. A cada dia vivo nesse lugar. Em 2007, quando o Senhor me chamou para o tempo integral na igreja, então os meus apoios ficaram para trás, o meu trabalho ficou para trás, a minha renda ficou para trás, a minha conta bancária ficou para trás. Então eu precisei sair do reino do meu, porque eu estava confortável. A igreja, se não tivesse recurso, eu tinha o meu salário, eu conseguia suprir as necessidades da igreja. Então o Senhor disse: agora, Paulo, você sai do seu reino e você vem para a minha providência, você vem para a minha provisão, e você e a sua casa vai viver de milagres. Faz 18 anos que isso aconteceu, e minha casa prova a provisão de Deus todo dia. Mas a minha palavra de hoje é para te perguntar: em que reino você está? O desejo de Deus é que eu e você esteja aqui. Por exemplo, por quantas pessoas você está orando? Por quantas pessoas você está jejuando? Quais são os alvos de pessoas para serem transformadas para este ano, para serem encontradas por Jesus? Ah, pastor, você está querendo que eu faça jejum e ore por pessoas? Você não faz ideia das lutas que eu estou vivendo. Então, você escolhe sentar no seu trono. Você escolhe sentar no reino do eu, no reino do meu. Então você não tem tempo para as coisas do Senhor. Então você só tem tempo para as suas coisas. Deveríamos fazer o quê? É verdade, Senhor, vou orar, vou jejuar, me consagrar por pessoas, assim como eu me encontrei com o Senhor, eles também serão tocados pelo Senhor. Outras vezes estamos na casa do Pai, participamos das nossas celebrações ou dos nossos devocionais, e a palavra é: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que é isso? Confiança. Senhor, eu estou confiado no Senhor, que toda a minha casa vai te servir. Mas aí a gente chega em casa e vê que o cenário não mudou, todo mundo não mudou, ninguém se prostra, ninguém se converte. O que a gente faz? A gente continua sentando na nossa cadeirinha, dizendo: ah, Deus está vendo, vou na igreja, faço isso, faço aquilo, eu jejuo, me consagro, mas ninguém muda. A gente sai do lugar que nós não deveríamos sair. E o texto que você leu é: Ele já nos fez assentar nos lugares celestiais. Há um grupo grande de pessoas na igreja frustradas, há um grupo grande de pessoas na igreja decepcionadas, há um grupo grande de pessoas na igreja que a única coisa que serve, quando digo igreja, não estou falando dessa, estou falando da igreja de Jesus, a única coisa que elas sabem fazer é criticar, a única coisa que elas sabem fazer é maldizer pessoas. Por quê? Porque ela não saiu do reino dela. Porque se você tivesse saído do reino seu, você não tinha tempo para falar dos outros. Você falaria do amor de Jesus estando se assentado no trono dele. Mas muitos de nós reclamamos. Tem gente falando: ah, pastor, eu estou decepcionado porque eu ainda não comprei o meu iPhone 17. Reino do eu.
reino do meu. A gente só vê as nossas vontades. Vamos para a Bíblia. Quando nós olhamos para esses 3 tronos, nós encontramos pessoas, personagens que viveram isso daqui. Quando nós olhamos para o povo que estava saindo do Egito, para a terra prometida, aquele povo recebeu uma palavra: a terra é boa, entra lá. 12 homens foram espiar. Você conhece a história, falamos no último mês, o tempo todo deles. Josué e Caleb sentaram aqui e disseram: a terra é boa, o fruto é maravilhoso, os inimigos que estão lá, todos serão abatidos, eles vão cair, o Senhor está conosco, então nós vamos descansar, nós vamos confiar no Senhor, e o Senhor vai fazer proezas. 10 veio com um relatório diferente. Negócio seguinte, viu? Até é bom assim, tem uns frutos legais lá, mas tem uns inimigos lá que diante dos olhos deles nós somos gafanhotos. Então eles escolheram ficar no trono deles. Aí você vai para Juízes capítulo 2. Há um povo que sentou nessa daqui, um povo que depois que morreu Josué, Caleb, os anciãos de Israel, uma geração não conheceu, não reconheceu as proezas do Senhor. Irmão, quantas pessoas na igreja que você não conhece, que está aqui, carrega a Bíblia, participa do culto, toma ceia e está aqui. Ainda as promoções, as coisinhas que o mundo nos atrai pelos nossos olhos, ainda é paixão para nós. Quantas pessoas não vêm para a igreja, chama Jesus de bom, chama Deus de maravilhoso, mas está andando com o seu troninho, carregando a sua vontade. Olha, eu vou na igreja, eu tomo ceia, mas tem algumas coisinhas que eu não vou abrir mão. Eu não abro mão do meu copinho, eu não abro mão do meu palavrão, eu não abro mão das minhas mentiras. Eu continuo vivendo porque na verdade eu quero viver segundo a minha vontade. Está vivendo com o trono do mundo nas suas costas. E em que Deus está sendo glorificado? Mas eu te pergunto, o que esse mundo tem que aquele ali não supre? O que esse mundo aqui tem que aquele ali não te satisfaz? O que te chama nesse que aquele ali não te atrai? O que esse te convence que aquele ali não conseguiu te convencer? São escolhas, são decisões que nós tomamos. Há um outro grupo de pessoas que estão com esse aqui, chega no culto, todo culto, olha, vou para o culto hoje, e eu quero que pregue isso hoje, inclusive eu quero que cante essa canção. Você não está aqui para escolher, você não está aqui para exigir, você está aqui para dar a Deus o melhor louvor, a melhor adoração, porque você veio aqui para cultuar, você não veio aqui para ser cultuado. Há um grupo de pessoas que ela quer ser paparicada, e a igreja errou muito para prender as pessoas, dar oportunidade, não tratou as pessoas, deram oportunidade para que elas ficassem com o reininho delas. Não, eu só vou para o culto hoje se o pastor me der a oportunidade, se ele não der eu não vou no culto. O reino dela nunca foi o reino de Deus. Pessoas que se autopromovem. Você conhece gente? Olha, pastor, porque bendito seja eu, glorificado seja o meu nome, e santa seja a minha presença. Ela acha que ela é a última bolachinha do pacote de bolacha Maria. Ela acha que ela é a pessoa insubstituível. Queridos, eu estou falando nos cultos de hoje, que quando Saul negligencia, Davi já estava pronto. Na negligência de um Saul, Davi já estava lá, no pasto, cuidando das ovelhas, mal visto pelos irmãos, como um estorvo, desacreditado pelo pai. Mas para Deus, o Senhor olhava para aquele moço e via ele passar o dedo naquela harpa. Ele não tocava, ele tangia, ele não tirava um som, ele tocava o coração do pai, ele ministrava a Deus, e o Senhor olhava para aquele moço. Quando Saul negligencia, Davi já estava pronto. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Se você não quiser, tem alguém melhor do que eu e você para fazer. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que a glória da segunda é maior do que a da primeira. Tem gente que acha que sem Ele Deus está perdido. Você acha que Deus está chorando porque você talvez não queria vir no culto hoje? E quantas vezes, irmão, você sabia que hoje é o domingo do Senhor? A gente aprendeu isso. Domingo é o dia do Senhor, mas qualquer macarronada, churrascada, buchada, nhocada e qualquer outras coisas mais que termina com ada, que te convidam, você deixa o reino de Deus e senta no reino meu, porque eu mereço, né, pastor? Preciso curtir a vida, porque de segunda a sábado trabalhando, eu mereço uma churrascada hoje. Sem Ele, começar a semana sem a fonte, começar a semana sem... Olha para o teu irmão e veja que cara de vontade de ir embora. Olha para ele, ele está com uma vontade de ir embora, está quieto.
ele nem se mexe. Ele está assim, ó, por que que eu vim hoje aqui na igreja? Mais amado. Por que que muitas vezes a gente troca isso? Por exemplo, eu te pergunto, em que área aqui na igreja você está servindo? O que você falou, pastor? Em que área aqui na igreja você está servindo? Eu não sei, pastor, você acha que eu sou como você, que fica a semana inteira dentro de um tambor de mirra, comendo paçoca e tomando coca? Minha vida é corrida, pastor. Pois é, continua sentado no seu trono e passa a não servir os irmãos, que maior é o que serve. Na camisa daquele pessoal da mídia, aquele moço trabalhou os 3 cultos hoje e os 2 de ontem, vira para o pessoal, está escrito: maior é o que serve. Maior não sou eu que estou pregando, maior é os irmãos que estão cuidando dos nossos carros, porque eles estão servindo. Você não está servindo ninguém, você está no seu reino, está na sua vontade. Sabe, eu conheço alguns de vocês e sei que você era pé de valsa, você gostava de um fervo, você gostava de um sambão, ó, gostava, você era pezinho, ó, começava, tum-dum, tum-dum, já começava. Hoje na igreja, fala para o irmão, você está rindo de você, fala para ele. Hoje na igreja, o culto começa, para tirar uma palma sua tem que pedir. Para pedir um glória a Deus, tem que pedir, dar um glória a Deus, tem que pedir. E quando não, de vez em quando a gente passa pelos corredores e você está assim, achando que a cadeira vai embora. Ela não vai. Ela não vai correr daí. Sua cabeça está assim, assim. Ei, irmão, que reino você está? Você está sentado no reino, nos lugares celestes com Ele, ou você continua no seu reino? Ou será que o reino do mundo ainda está perdurando em você? Sabe, irmão, nós somos uma nação órfãs de pai. O Brasil, ela foi inculcado que nós tivemos padroeira, nós não tivemos pai. Foi ensinado que nós tínhamos uma mãe, a nação tinha uma mãe. E por causa disso, há um povo que na verdade não se relaciona com o Senhor, acha que Deus merece qualquer coisa. Sabe, a pastora Márcia não estava dizendo aqui para você não deixar de viajar por causa dos outros? Por um leve momento, no meu ministério eu sofri demais, porque saíram com uma conversa na rua, dizendo assim: onde você vai? Eu vou na Vintes. Você vai naquela igreja de rico? Alguém já ouviu isso? Olha que bênção. Mas no começo me perturbava. Eu falei: meu Deus do céu, que povo que não tem o que fazer, fica falando isso, impedindo. Porque tem gente que fala assim, ó, é a igreja de rico. Tem gente que se sente tão miserável e pobre que não vem. Eu falei: meu Deus, as pessoas estão sendo impedidas de vir por causa do comentário leviano das pessoas. Mas depois, quando eu caí na ficha, eu falei: o que eles estão falando? Igreja de rico, nós somos mesmo. Olha os milionários de Jaú aqui, ó. Ah, pastor, você vai pôr LED na igreja? Vou pôr. Ah, você vai colocar luz na igreja? Vou pôr. Você vai colocar fumaça na igreja? Vou pôr. E o que vão falar? Deixa que falem. Pastor, você vai reformar o Kids? Vou. E se falarem? Deixe que falem. Pastor, você vai aumentar o LED da igreja? Vou. E se falarem? Deixe que falem. Importante é estarmos na mídia, irmão, aleluia. Parar de viver a vontade de Deus, porque os outros vão pensar: ei, irmão, você está deixando de viver o reino de Deus porque alguém te chama para o reino do eu, ou quando não, para o reino do mundo. Talvez você está vivendo uma vida qualquer com Jesus, porque você se decepcionou. Acontece que você está falando, você não faz ideia, pastor, do rombo que me causaram. Você não faz ideia de como me frustraram. Você tem que fazer uma escolha. Ou você se assenta no trono do Senhor e descansa, confiando que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Ou você vai ficar no seu trono cultivando sua dor. Ou você vai ficar preso nesse passado, olhando os outros avançarem, os outros prosperarem, e você vai se juntar a um número de murmuradores, como aqueles homens que estavam dentro do barco, que Pedro não tiveram coragem de andar nas águas como Pedro. Covardes. Por quê? Porque se sentiram inúteis, se sentiram incapazes. Você quer fazer o que com as suas dores? Você quer fazer o que com as suas marcas? Quer fazer o que com as suas decepções? Gente frustra, gente decepciona, mas você quer continuar carregando? Tem gente que dorme com isso aqui, tem gente que anda com isso aqui. Não, porque as minhas dores, porque as coisas não vão, porque as minhas... Até quando? Até quando você vai ficar com esse troninho? Até quando você vai carregar essa cadeirinha? Até quando você vai fazer disso a sua escora? Ei, entra ano e passa ano, você continua o mesmo discurso, a mesma oração, a mesma reclamação. Você não prospera, você não faz nada, não avança, porque está carregando um trono que não é seu. Olha lá onde era para você estar.
Mas quando você não senta lá, você fica orando. Não, pastor, por que você não faz ideia? Eu conheço gente, irmão. Conheço gente que só sabe fazer isso. Só sabe murmurar, só sabe reclamar, só sabe ver defeito nos outros. Irmão, as pessoas que têm muito tempo para dizer: é meu, a minha igreja, porque o meu não é nada seu, irmão. O Pai Nosso não é Pai meu, é Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou é: tudo que eu te dou é compartilhado. E nós continuamos ainda olhando para as nossas dorezinhas. Porque você não faz ideia de quanto me custou. Onde você quer estar? Que trono você quer estar? Aonde você está sentado? Esse culto diz para você, é um culto que vai te abençoar, vai te motivar, mas também vai te confrontar, porque é uma escolha, é uma decisão. Não vai vir um anjo robusto, com asas douradas, e vai dizer para você: oh, bênção, muda de vida. Não, irmão, você vai esmurrar a sua carne, você vai esmurrar o seu corpo. Ei, irmão, escute, Paulo era letrado. Paulo da Bíblia era um homem extremamente sábio. Prova disso que 80% do Novo Testamento foi ele que escreveu. Mas o que o Senhor faz? Eu vou tirar o Paulo do reino dele e vou colocar o Paulo no reino meu. O Senhor permitiu que um espinho esbofeteasse o Paulo, como se fosse um alho no pilão. Já pegou alho e já botou no pilãozinho para socar? Era isso. Aí Paulo disse assim: eu entendi que eu estou sentado no trono do Senhor, então é necessário que Ele cresça e que eu diminua. É tão interessante que Paulo estava preso, e Paulo fazia o quê? Escrevia as cartas dizendo assim: olha, nada de servir o Senhor, porque é só luta, porque é só prova, é só prisão, é só cativeiro. É isso que ele escrevia? Não. Regozijem-se no Senhor. Digo mais, regozijem-se no Senhor. Por quê? Saiu do trono dele e foi para o trono do Senhor. Ele sabia que estava sentado nos lugares celestiais. Ei, irmão, vou te dar exemplo para você saber aonde você está. Eu já te contei, mas às vezes as faculdades mentais das pessoas não funcionam direito. Não estou chamando ninguém de burro, mas eu estou dizendo que tem gente que não consegue entender. Tem gente que acha que essa estrutura e os demais prédios da igreja é de graça, que essa energia é de graça. Elas acham que os equipamentos apareceram aqui. Ai, pai, dá agora LED. E vai vir LED. Não, é comprado. Com o quê? Com recurso. Todo mês. Você já sabe. E está sendo transmitido ao vivo. Não faz questão. Todo mês, para pagar aluguéis dos prédios, eu já te contei isso, tem que ter 42 mil. Só aluguel. Você já imaginou se eu ficar olhando aqui? Ai, meu Deus, tem 12 envelopes. Como é que eu vou pagar o aluguel esse mês, Senhor? Ai, Deus, me ajuda. Qual é a estratégia? Ei, irmão, quando o culto acabar, vou para casa. Vou sentar e vou dizer: Senhor, há uma palavra que o Senhor nos deu, e essa palavra é: eis que pus uma porta aberta adiante de você, que ninguém pode fechar. Então eu vou sentar e eu vou descansar. Você está lutando, você está batalhando com alguma coisa que você pôs no seu trono, e você deveria estar descansando. Você deveria estar vivendo o melhor de Deus, e você está travando uma batalha. Irmão, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Eu te mostrei o texto do Apocalipse para você ver que o nosso Deus está num trono de governo. E Ele chamou os seus filhos para quê? Para lá estarmos também. Mas nós escolhemos alguns troninhos que, em vez de nos aproximar de Deus, nos afastam dele. Nos faz cada vez mais dependentes de nós mesmos e não dependentes dele. Que essa noite você saia daqui fazendo uma introspecção, olhando para dentro, dizendo: Senhor, eu não quero mais sentar no meu trono. Eu não quero mais estar no trono do eu, no trono do meu, porque, Senhor, eu não quero mais que as minhas paixões prevaleçam. Eu quero viver segundo a sua vontade. Ei, irmão, quem é. Olha para o teu irmão e fala isso para ele: quem é. Não, quem é não precisa de publicidade, irmão. Os fariseus, eles faziam cara de que estavam jejuando, despenteavam o cabelo, ficavam nas esquinas falando para todo mundo: olha, estou orando por você, justamente para que os outros vissem nele santidade. Era algo fabricado. Quem é
separado para Deus não precisa de publicidade. Então Jesus veio para quebrar o sistema. Os fariseus faziam o quê? Eles faziam regras humanas para impedir o povo de viver a bênção de Deus. Quando Jesus cura aquele cego, e quando vai falar daquilo, parece até meio nojento, mas Jesus cospe no chão e faz um lodo, mexe, chama o cego e fala: vem cá que eu vou fazer uma maquiagem em você, tcheleco. Jesus está fazendo aquilo para quebrar o sistema, irmão. Os fariseus tinham criado uma lei, dizendo que se alguém cuspisse no dia de sábado no chão, tinha que cuspir numa pedra, porque se cuspisse na terra, a saliva que é vida entrava em movimento, afligia, transgredia contra Deus. Jesus num sábado vai, cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego, chama ele e fala: vai ali, ó, e lava naquele tanque. Aquele tanque chama Siloé. Siloé significa enviado, que sou eu, e estou transformando você. Meu Deus, Jesus estava destruindo toda a ação do fariseu. Ei, irmão, quando nós estamos assentados aqui, nós prevalecemos no Senhor, sabemos que estamos guardados por Ele. A nossa vida é uma vida de inspiração, nossa vida é uma vida de fé alicerçada no Senhor, e levamos as pessoas a viver a plenitude do Pai. Aqui, uma vida inconstante, ora quero, ora não quero, ora estou legal, ora não estou, ora estou motivado, ora não estou, ora eu quero servir, mas outra hora eu não quero. Agora aqui, infelizmente, irmão, isso daqui não tem mais nada para mim, para você. Isso aqui não nos pertence mais. O Senhor nos tirou de lá, para que eu e você pudéssemos ter autoridade lá, e pudéssemos voltar aqui, para tirar pessoas daqui. O Senhor não nos fez para viver aqui, o Senhor nos fez para viver lá, para tirar com autoridade pessoas daqui, para levá-las ao encontro do amado. Esse aqui não presta mais, esse aqui vai ficar para trás hoje. Esse é o lugar que eu quero estar, esse é o lugar que eu quero ficar, eu quero descansar, eu quero viver no Senhor. Eu te pergunto, irmão, em que trono você está? Eu te pergunto, em que cadeira você quer estar? Quem quer esse daqui? Quem quer esse lugar aqui? Eu vou perguntar outra vez: quem deseja esse lugar aqui? Eu vou te perguntar outra vez, porque você não entendeu. Quem deseja esse lugar aqui? Quem deseja esse lugar aqui?